só, esse vídeo tá recheado de informações do Fluminense, 5 negócios, sendo que 3 estão fechados, né? Renovação, chegada de reforço e saída de jogador, e mais 2 que podem ser fechados ao longo das próximas horas. É isso aí, Fluminense negociando chegadas, saídas, renovação. Eu vou contar tudo nesse vídeo da Central Fluminense. Deixa o seu like, ative as notificações. Central Fluminense não para de crescer aqui no YouTube. Então, vamos falar das informações das últimas do Fluminense? Vamos começar falando de saída confirmada pelo clube que o Fluminense emprestou o jogador. Tem 2 notícias sobre a saída de Lelê. Saiu uma informação mais cedo sobre a rescisão de contrato dele com o Ceará, porque o jogador estaria sendo negociado com o futebol japonês e de fato, isso se confirmou com o Ceará comunicando oficialmente a rescisão de contrato com o Lelê por um pedido do Fluminense para negociar o atacante com outro clube. O Ceará informou que recebeu uma compensação financeira no valor de R$1.950.000, ou seja, quase 2 milhões de reais o Ceará ganhou com essa rescisão, com essa vitrine ao atacante Lelê, que pouco jogou pela equipe alvinegra cearense, tá? E aí logo depois o GE Globo trouxe a informação até do clube que o Lelê será jogado e os valores. Lelê será emprestado ao Nagoya Grampus do Japão e o Fluminense receberá R$1.300.000 à vista. O contrato de empréstimo tem opção de compra incluído de $1,5 milhão de dólares. Então, fica aí essa informação, cerca de 7 milhões, 7,5. Tem que ver como tá a cotação aí do dólar do dia, mas por aí. O valor total dessa opção de compra. E aí, nesse primeiro momento, não traz essa informação que a opção de compra é obrigatória, porque às vezes tem esses casos, né? Pega por empréstimo e às vezes tem opção de compra obrigatória e às vezes não, o clube pode exercer. Pelo menos nesse primeiro momento, o Fluminense ficou no preju, né? Porque o Ceará informou que ganhou quase 2 milhões e o Fluminense ganhou R$1.300.000 pelo empréstimo à vista. Então o Fluminense ficou no prejuízo aí de R$600.000, R$650.000 aí, aparentemente. Como que o Fluminense negocia um jogador e ainda fica no prejuízo, gente? O time que ele tava de vitrine ganhou mais dinheiro agora que o Fluminense. O Fluminense pode ganhar mais depois, se o clube comprar, de fato, exercer a opção de compra. E a gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Então, nesse primeiro momento, eu queria entender realmente a lógica da gestão do Fluminense, que sempre surpreende a gente aí, o Fluminense tomando um prejuízo, pelo menos inicial, nessa negociação do Lelê. O Ceará informou isso, não é uma notícia de jornalista, não. O clube oficialmente informou que receberia essa compensação pela rescisão do Lelê. Então, a gente tem que ver aí como que vai ficar essa situação aí, se o Fluminense vai ficar nesse prejuízo ou não. Fato é que o Lelê está de saída do Fluminense, é um jogador que chega em 2023 depois do destaque no Campeonato Carioca daquele ano, disputou artilharia com o Germancano até o final. Foi um jogador que deu bastante trabalho, fez gol no Fluminense, estava muito bem com aquela equipe do Volta Redonda, era boa aquela equipe do Volta Redonda. Chega, faz aquela primeira partida, né, aquela estreia contra o América Mineiro, avassalador, e a gente, meu Deus, o Lelê, caraca, o cara é bom mesmo, mas ele não conseguiu, né, ter outras atuações parecidas com aquela, que ele faz gol, dá assistência ao longo da sua passagem no Fluminense. Foi campeão da Libertadores, foi campeão da Recopa também, um jogador que teve uma lesão grave, isso também atrapalhou a trajetória do Lelê no Fluminense, mas investimento baixo que o Fluminense fez, né? A opção de comprar lá do Lelê era por cerca de 4 milhões de reais. O Fluminense agora ele pode ganhar aí, né, cerca de 9 milhões, né, 8,5, 9 milhões de reais no total dessa negociação, considerando que a equipe japonesa
possa exercer essa opção de compra. Boa sorte para ele, tricolor de coração, né? Realizou o sonho de jogar no clube dele, foi campeão da Libertadores no clube dele, e a gente só tem que desejar boa sorte aí. Não foi o que a gente esperava, né? Eu esperava mais do Lelê, sinceramente, pelo destaque que ele teve no Volta Redonda, mas foi um investimento baixo, um jogador que veio aí e que poderia surpreender, estourar. Não aconteceu, mas tá aí o Fluminense negociando esse atleta e ele seguindo a carreira dele. Agora vai para uma cultura completamente diferente lá no Japão, beleza? Seguindo aqui as informações do Fluminense. Agora vamos para o negócio fechado da chegada. E tá confirmada essa chegada, ainda falta um anúncio oficial, obviamente, do Fluminense, mas Soteldo será jogador do Fluminense. Saiu informação no Trivela do valor que o Fluminense pagará ao Santos. Segundo o Trivela, o Fluminense pagará cerca de 5 milhões e 400 mil dólares, 30 milhões e 100 de reais, pela contratação do atacante venezuelano, que poderá estar na próxima Copa do Mundo, né? A seleção venezuelana estaria hoje indo para a repescagem para saber, né? Aí teria o confronto e podendo jogar sua primeira Copa do Mundo. Nunca jogou. A única equipe que disputa as eliminatórias da América do Sul que não foi, o Soteldo faz parte desse grupo que pode fazer história por lá, e esse valor é referente a 50% dos direitos econômicos do jogador. O Santos tem esses 50%, o Tigres tem os outros 50%. Segundo informações que vêm lá de Santos, a ideia do Santos é pegar metade desse valor aqui do Fluminense, que vai pagar, para comprar os outros 50% lá do Tigres, e o Santos manteria essa porcentagem aí do Soteldo. E outra informação da tribuna dos Santos, o Marcelo Teixeira explicou sobre a negociação. No acordo, se o Fluminense não vender o Soteldo até o final de 2026, o Santos vai receber uma compensação que não tem. Essa informação o Marcelo não revelou esse valor aí de compensação que o Fluminense teria que fazer caso não venda o Soteldo até o final do ano que vem. Então, gente, que loucura, hein? Que coisa de doido, que situação aí. Essa tarde, né? Esse dia no Fluminense, às vésperas aí de fechar a janela para o Mundial. Soteldo deverá ser o único reforço do Fluminense por lá. Não tem nenhuma outra negociação que a gente tenha apurado ou alguém tenha trazido em primeira mão, a não ser que o Fluminense faça surpresa para todo mundo, né, no final de noite de segunda e durante a terça, né, que é o último dia para inscrever os jogadores para o Mundial. Mas a tendência é que Soteldo seja o único jogador contratado, reforço, que vai disputar já o Mundial de Clubes. Então, praticamente certo aí, Soteldo com a camisa do Fluminense. Eu quero o seu comentário, torcedor tricolor, pelos valores. 30 milhões, tá caro, tá barato? E aí, vale a pena? Vai valer a pena essa contratação do Soteldo? Comenta aí. Notícia exclusiva da Central Fluminense nessa segunda-feira. É um negócio fechado 3 de renovação de jogador de categoria de base, mas que jogou no profissional recentemente pela Copa Sul-Americana e foi muito elogiado por muitos torcedores e pelo técnico Renato Gaúcho. O Fluminense acertou a renovação do lateral Léo Jance até o final de 2026. O antigo vínculo se encerraria agora em 2025, então Fluminense estendendo aí com o Léo Jance, lateral esquerdo, jovem, promessa da base. Ele atuou naquela goleada contra o San José no Maracanã, 5-0 Fluminense, e ganhou muito destaque, né? A torcida elogiou, boa parte do torcedor não conhecia ele, e ele mandou bem, e a torcida agradou a torcida de uma certa maneira. Apesar de não ser o nome badalado da posição nos últimos tempos, né? A gente teve o Jefté, que hoje está lá na Escócia, né? E muito bem, por sinal, e o esquerdinha que foi para a segunda divisão da Inglaterra. O Léo Jance aproveitou a chance ali, tá
como opção caso aconteça alguma coisa com os dois laterais aí do elenco profissional. Então fica essa informação aí. O Léo Jance assinou a renovação de contrato, mais 1 ano de contrato para ele. Aí a gente tem que comentar aqui, né? O Léo Jance já é um maior, já é mais de idade, né? O Fluminense só optou por mais 1 ano de contrato, tá? Geralmente quando renova assim com jogadores jovens, com potencial, que o clube enxerga, renova por vários anos. No caso do Léo Jance foi 1 ano só. Não sei como está a avaliação do Fluminense também com o Léo Jance, mas fica aí essa informação também. E para a gente encerrar aqui, 2 situações que podem se encerrar, né, fechar nas próximas horas, porque o Remo está próximo de anunciar a contratação por empréstimo do zagueiro Kaique Almeida do Fluminense. A equipe paraense disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e está forte no mercado. Lembra do Marrone? Jogou aqui no Fluminense entre 2022 e 2023. Tá para ir para lá também. O Remo tá perto de anunciar, tá tentando trazer jogadores de qualidade lá para Belém. E também outro jogador do Fluminense que estão negociando é a do volante Freitas, 22 anos. E a situação do Freitas aparentemente é definitivo, né? Não seria um empréstimo. A gente vai continuar apurando, vai continuar vendo aqui se realmente Freitas vai definitivo pro Remo ou é um empréstimo igual do Kaique Almeida. E eu aprovo pro Kaique Almeida essa experiência na Série B do Campeonato Brasileiro para desenvolver, é bem melhor do que o Sub-20, já que ele é tido como um zagueiro com potencial. Quem sabe ele não se desenvolva e volta com outro status ao elenco profissional do Fluminense, ou ao Fluminense de forma geral, até porque ele está no Sub-20 nesse momento. Então, essas eram as notícias. Um monte de negociação rolando aí com o Fluminense, 3 situações definidas, 2 ainda para se desenrolar, né, para serem finalizadas. Comenta aí todas essas informações, deixa o seu like, ativa as notificações. Valeu, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto.